Bom dia a todos. Eu estou aqui agradecendo à comissão organizadora desse evento pelo convite, e eu estou representando a Comissão de Defesa Profissional do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Essa comissão ela é coordenada pelo Dr. Augusto Kravchichin, que é quem deveria estar fazendo essa palestra, mas, em função de compromissos pessoais, ele não pôde comparecer. Ela é composta pelo Dr. Augusto, por mim e pelo Dr. Hilder Brando, que era presidente do CMBA e está agora passando para a presidência para o Dr. Dirceu. Ok. Nós vamos iniciar essa apresentação fazendo um breve histórico das nossas lutas e conquistas em relação a essa nossa luta para introduzir a acupuntura dentro dos planos de saúde. E, dentro deste processo, já há muitos anos, a antiga SMBA estabeleceu como estratégia introduzir a acupuntura dentro dos planos de saúde como forma de garantir um mercado de trabalho para os médicos acupunturiatras, bem como também impedir o desenvolvimento da prática não médica da acupuntura. Dentro deste processo, dessa estratégia, nós, trabalhando junto da MB, conseguimos, na LPM 99, que a acupuntura constasse como uma prática reconhecida dentro da tabela da MB, que para nós foi uma grande conquista. E, prosseguindo dentro deste trabalho, que não era fácil, quando surgiu, então, a CBHPM, nós conseguimos que a acupuntura constasse ali também, com porte 3A, e conseguimos também que a acupuntura constasse como um procedimento obrigatório, de cobertura obrigatória, pelo rol da ANS. Isso aí também foi talvez uma das melhores conquistas nossas, porque, a partir de então, todos os planos de saúde deveriam dar cobertura para a acupuntura. Isso para nós foi fundamental dentro dessas nossas lutas e conquistas. Tivemos o dissabor de, um ano depois de termos constado na CBHPM, na próxima edição, nós percebemos que o nosso porte foi rebaixado de 3A para 2B, o que para nós foi, além de um grande prejuízo do ponto de vista financeiro, foi também uma grande decepção, porque a nossa associação representante, de repente, abaixou de uma forma injustificada esse nosso porte, e até hoje nós não conseguimos obter nenhuma explicação plausível para esse rebaixamento. Nós sabemos, lógico, que foi consequência de pressões das operadoras, mas a própria AMB nunca nos justificou, porque nós não fomos consultados, não foi uma coisa assim, realmente para nós foi uma surpresa. Desde então, a gente vem nessa luta, procurando, de alguma forma, retornar ao nosso porte anterior, né? E solicitamos à Comissão Nacional de Honorários Médicos a volta do porte 3A, mas, em todas as vezes que nós reivindicamos, nós sempre nos deparamos com a resistência das operadoras de planos de saúde, e essa resistência, ela sempre era justificada, de alguma forma, todas as vezes que a gente tentava argumentar da necessidade de retornarmos, porque aquele porte que nós conseguimos foi todo feito com base em estudos da FIP e tudo mais, não foi uma coisa aleatória, mas nós sempre nos deparamos com o argumento de que nós trabalhamos e ganhamos no volume, e sempre nós
recebemos a justificativa que determinados colegas trabalhavam, atendiam até 10 ou mais pacientes simultaneamente. E, apesar disso não ser a prática comum, nós sabemos, infelizmente, que existem colegas que realmente fazem isso. E é lógico, as operadoras usavam esses colegas como forma de justificar o não retorno dos nossos honorários ao porte 3A, que seria aquele que realmente nós achamos que remuneraria adequadamente os nossos procedimentos. No último Congresso de São Paulo, em 2002, nós chegamos a apresentar aqui uma das últimas negociações que nós tínhamos feito com a AMB, quando nós conseguimos evoluir do porte 2B para o porte 2C, o que realmente, na ocasião, foi uma conquista importante, né, do ponto de vista de honorário, e conseguimos também a reintrodução da UCO, que é a unidade de custo operacional. Além do honorário, nós poderíamos estar recebendo a UCO, que iria cobrir o nosso gasto de materiais, agulhas, gás, algodão, álcool, etc., que é outra coisa que nós temos tido dificuldade de recebermos. Acho que nós somos a única especialidade médica que realiza um procedimento que tem comprovadamente consumo de material e não somos remunerados com esse material. Isso aí é uma coisa que eu já acompanho há muitos anos, inclusive em outras especialidades. Qualquer procedimento médico, seja uma exércise de uma verruga ou qualquer coisa mais simples que seja, sempre existe o pagamento do material gasto. A acupuntura criou-se, parece, uma tradição que não precisa pagar, talvez pela prática antiga de se usar agulhas reaproveitáveis, né, vender kit de agulha para os pacientes. Antigamente existia essa prática, e então eles achavam que o médico acupunturiatra não precisaria ser remunerado pelo material. Mas essa é uma prática que não existe mais, ou pelo menos não é incentivada e recomendada pelo CMBA. Só para vocês terem uma ideia do quanto nós estamos sendo prejudicados com essa questão de honorário. Esse aqui é o último comunicado oficial da Comissão Nacional de Honorários Médicos, que fala sobre, de ano em ano, a AMB ela faz uma atualização do valor dos honorários médicos, isso em todas as especialidades, né, e publica essa tabelinha de atualização, baseado na inflação, em uma série de fatores. Então, nós observamos o seguinte: hoje, o porte 2B estaria em R$ 76,40, o porte 2C, que é o que nós estamos constando atualmente na tabela, R$ 90,42, e o 3A, que seria aquele primeiro porte que nós saímos na tabela, estaria hoje em R$ 123,55. Na prática, o que nós observamos? Vou dar o exemplo da Unimed Goiânia, que é a qual eu estou cooperado. Hoje, a Unimed Goiânia paga R$ 46,00 a sessão de acupuntura. Ou seja, está abaixo do porte 2B. E essa é a realidade que eu vivo lá em Goiânia, que é uma das boas Unimedes, que tem Unimed que está pagando 30 e poucos reais. Então, essa é uma situação que não é só da acupuntura. Na verdade, as próprias Unimedes, que deveriam estar balizando, né, os nossos honorários para cima, têm puxado para baixo. E isso realmente tem dificultado bastante o nosso trabalho de valorização do trabalho médico da acupuntura e, na verdade, em todas as outras especialidades. Porque as nossas negociações hoje na AMB, elas ocorrem assim, tem lá os diretores da AMB e todos os representantes das operadoras sentados numa mesa. E nada se resolve sem a anuência desses representantes. É um processo negociado e que, mesmo depois de negociado,
aí acontece uma coisa interessante. Por exemplo, as Unimedes, nós sabemos que ela é composta por várias unidades autônomas. Então, as decisões que nós tomamos ali junto da Comissão de Honorários Médicos, da AMB, elas não têm nenhuma garantia que vão ser acatadas por todas as singulares da Unimed. Porque cada uma tem regras próprias, tem situação específica, tem umas que têm um caixa maior, outros caixa menor, etc. Então, a gente negocia porque nós temos, enquanto instituição nacional, nós temos que negociar a nível nacional. Mas depois, quando a coisa chega a nível das singulares, nem sempre o que nós acordamos é devidamente obedecido. A mesma coisa acontece com a Unidas, que representa os planos de autogestão. A Unidas ela tem um poder de organizar esses planos de autogestão no sentido de orientar, mas as decisões que a gente toma junto com a Unidas não são necessariamente acatadas pelos planos de autogestão. Então, mas, de qualquer forma, essa é uma luta que nós temos que travar, e depois as regionais têm que aproveitar essas decisões e fazer valer aquilo que foi acordado. Isso nem sempre acontece, ou seja, quase sempre não acontece. Como eu disse no slide anterior, nós temos aqui, nós conquistamos também o direito de receber 70% da UCO. Hoje a UCO estaria em torno de 16 e 15, então 70% desse valor nós deveríamos receber além do honorário, como forma de ressarcimento do material que nós gastamos. Isso aqui seria para vocês verem assim, como que é a dificuldade que nós travamos no dia a dia para tentar valorizar o nosso trabalho. Bom, vamos entrar, então, numa outra questão que nós temos trabalhado já há muito tempo e que agora parece que nós estamos caminhando no sentido de conquistarmos uma posição que para nós é bem importante. Além da acupuntura propriamente dita, nós temos a capacitação e uma boa parte dos médicos acupunturiatras realizam também, além da acupuntura, do agulhamento simples, trabalhamos com eletroestimulação e trabalhamos também com infiltração de pontos gatilhos e agulhamento seco de músculos. Bom, com exceção de algumas Unimedes, nenhuma outra operadora cobre esses outros procedimentos, apesar dos mesmos constarem não só na CBHPM, mas constam também no rol da ANS como procedimentos de cobertura obrigatória. As operadoras fazem de conta que não entendem essas questões e dizem que o nosso código é só a acupuntura por sessão, mais nada. As Unimedes nós já conseguimos, pelo menos uma boa parte das Unimedes, elas já remuneram o procedimento de estimulação elétrica transcutânea e a infiltração de pontos gatilhos, apesar de colocarem regras que não são adequadas, que não são as regras devidas conforme consta na CBHPM. No caso, então, da acupuntura por sessão, é o nosso procedimento principal, e ele consiste, como todos nós sabemos, na inserção de agulhas em pontos neuroreativos, e, juntamente com esse procedimento, fica, então, constando também como parte integrante desse procedimento a auriculoterapia, a moxa ventosa, porque esses procedimentos não têm códigos específicos dentro da CBHPM, e, então, eles ficam incluídos dentro daquilo que nós chamamos de acupuntura por sessão. Já no caso da estimulação elétrica transcutânea, isso aí nós conquistamos o direito de sermos remunerados por esse procedimento, apesar de que
O código de estimulação elétrica transcutânea compreende aquela prática onde nós fazemos a estimulação através de eletrodos de superfície. A acupuntura, eletroacupuntura que nós fazemos, na verdade, seria a eletroestimulação percutânea, mas que as operadoras que estão pagando, no caso das Unimedes, aceitam que nós usemos esse código para sermos remunerados com relação à eletroestimulação. Então, seria o porte 3A. E aí entra uma outra questão que nós vamos abordar um pouco mais para frente. No caso, então, da infiltração de pontos gatilhos e agulhamento seco, os dois são em um único código. E, no caso, alguns colegas já têm a qualificação para realizar esse procedimento. E o grande problema é que eles estão dentro da tabela, na área de fisiatria. Então, pelo fato de estarem na área de fisiatria, muitas vezes as operadoras entendem que o médico acupunturiatra não tem qualificação para realizar esse procedimento. E, dentro do processo das últimas negociações que nós realizamos, que foram muito importantes, nós estamos conseguindo contornar essa situação. Bom, as últimas negociações, que foram árduas, porque nós, além de negociarmos com a Comissão de Honorários Médicos, da AMB, ainda temos que negociar com as operadoras, e nisso aí o trabalho do Augusto e do Hildebrando foi assim, um trabalho difícil, mas muito importante, onde eles se empenharam, porque, às vezes, faziam uma reunião, combinavam uma coisa, na hora que ia ver na ata, eles tinham posto outras coisas. Ou seja, até que nós conseguíssemos que realmente constasse em ata aquilo que nós realmente havíamos acordado, não foi um trabalho muito fácil. Mas, finalmente, foi fechado um acordo junto às operadoras, que eles iriam aceitar a nossa reivindicação para a realização dos procedimentos de eletroestimulação e infiltração de ponto gatilho, desde que nós colocássemos no nosso site as DUTs, que seriam diretrizes de utilização terapêutica, que foi publicado pela ANS, que são regras onde se estabelece a indicação para determinados procedimentos. No caso, por exemplo, da estimulação elétrica transcutânea, essas DUTs, a DUT que foi específica para essa área, ela determina que ela estabeleceu 2 grupos, onde, para que eu tenha cobertura, o procedimento tem que estar enquadrado no grupo 1 e nenhum dos critérios do grupo 2. Então, o grupo 1, o que seria? Dor neurogênica, dor músculo-esquelética, dor visceral, dor simpaticamente mediada, dor pós-traumática, dor leve a moderada pós-operatória, espasticidade, lesão e hemiplegia decorrente de acidente vascular encefálico. Então, essas seriam as indicações da eletroestimulação transcutânea, ou percutânea, como é o nosso caso. Próxima. E, como eu falei, as contraindicações. Se tiver alguma dessas contraindicações, então o procedimento não deverá ser autorizado. Então, o que seria? Paciente no primeiro trimestre de gestação, para melhora do equilíbrio dos pacientes com sequelas de AVE, né? Acidente vascular encefálico, em fase crônica, pacientes portadores de marca-passo cardíaco, arritmias cardíacas, a menos que tenham sido recomendadas pelo médico assistente, dor de etiologia desconhecida, epilepsia, a menos que tenha sido recomendado pelo médico assistente, quando a estimulação ocorrer nas seguintes regiões: na parte anterior do pescoço, na região da cabeça, quando posicionado de forma transcerebral, pele com solução de continuidade, pele com parestesia ou anestesia, ou sensibilidade anormal,
abdômen durante a gestação, regiões com implantes metálicos, áreas recentemente irradiadas, próximo à boca e os olhos, e sobre os seios carotídeos. São contraindicações clássicas, né? E é importante vocês saberem o seguinte, isso aí não foi uma coisa colocada pelo CNBA, isso aí a própria ANS é quem estabeleceu essas diretrizes. Próximo, por favor. Então, como eu disse, nas últimas negociações, nós estabelecemos, acordamos com as operadoras que nós deveríamos colocar essas DUTs e nós vamos acrescentar, junto a essas DUTs, algumas orientações que são específicas, né, da acupuntura. A estimulação elétrica transcutânea, quando empregada em associação com a acupuntura, deve seguir as DUTs da ANS, podendo ser ambas realizadas no mesmo dia, pela sinergia de seus mecanismos de ação, de modo a potencializar seus efeitos e otimizar os resultados terapêuticos, com um menor número de sessões e um intervalo relativamente maior entre as mesmas. Isso aí seria uma orientação que nós estaríamos colocando, vamos colocar no nosso site, e que, com certeza, se as operadoras cumprirem a parte delas, vai facilitar as nossas negociações. Próximo. Em relação, então, às diretrizes, com relação à infiltração de pontos gatilhos e agulhamento seco, nós temos aqui, indicado no tratamento de dores de natureza miofascial, também indicado nas dores musculoesqueléticas em geral, cujo componente miofascial pode ser beneficiado pela desativação de pontos gatilhos, tais como bursites, tendinites, algias da coluna vertebral, cefaleia tensional, dores pós-cirúrgicas, dores pós-traumáticas, indicado também nas disfunções musculares e ou articulares, em que tanto o tônus e a força muscular, como a amplitude e funcionalidade articular, podem ser beneficiadas pela desativação de gatilhos envolvidos na fisiopatologia do quadro clínico. Recomenda-se a desativação de pontos gatilhos em até 2 músculos por sessão, isso é um problema que nós temos com alguns colegas, de modo a estabelecer o equilíbrio agonista-antagonista da musculatura envolvida no quadro clínico, devendo os demais gatilhos secundários ser desativados por meio da acupuntura propriamente dita, para que os músculos sinergistas tenham também as suas funções estabelecidas. Próximo. Sempre que fármacos forem infiltrados, recomenda-se, quando necessário, a realização de até 3 infiltrações em um mesmo músculo no período de 6 meses. É recomendável, quando a infiltração de anestésicos locais, a diluição de fármaco infiltrado em soro fisiológico ou água destilada, respeitando-se sempre a dose terapêutica máxima, de modo a minimizar os riscos de superdosagem, toxicidade potencial do fármaco utilizado, e os riscos relacionados a histórico de alergia ou de anafilaxia devem ser levados em conta para cada paciente tratado dentro de uma perspectiva de risco-benefício. Também é uma coisa clássica, que é estabelecida pela ANS e que nós vamos divulgar como forma de garantir o cumprimento dos nossos acordos. É uma coisa interessante que, por um lado, a publicação dessas DUTs vai garantir, então, essa exigência das operadoras, por outro, de uma certa forma, vai engessar a nossa prática, na medida em que vai limitar as indicações a essas que estão aqui. Nós sabemos que as operadoras, nesse aspecto, eles são muito eficientes no sentido de pegar tudo aquilo que eles podem pegar para cercear o trabalho do médico, de forma a diminuir os seus gastos com a prática médica. Próximo, por favor. Aí nós vamos entrar numa outra questão que nós estamos já trabalhando há algum tempo, que é a questão de vias de acesso. Como eu falei, as operadoras elas têm o dom de estudar a tabela a fundo em todos os seus aspectos e encontrar formas de minimizar seus custos através de interpretações convenientes dessa tabela. E, nesse caso, as Unimedes, aquelas que pagam, né, regularmente a eletroacupuntura, que pagam a infiltração de ponto gatilho, eles pegaram ali, no caso do capítulo da
eletroacupuntura, a acupuntura, que está no capítulo cirúrgico, então eles interpretaram ali as instruções gerais da CBHPM, que estabelece que, no caso de cirurgias em que nós fazemos um procedimento simultâneo com mais de uma via de acesso, que aquele procedimento de menor porte será pago com um redutor de 30%. Então, eles entendem que, quando nós fazemos a acupuntura associada à eletroacupuntura, então, que o procedimento acupuntura vai sofrer um redutor de 30%. Isso aí, a princípio, isso não era feito, ou seja, nós recebíamos o procedimento de acupuntura e a eletroacupuntura integrais. Aí eles descobriram essa brecha dentro da tabela e interpretaram dessa forma, como se a acupuntura e a eletroacupuntura fossem procedimentos cirúrgicos. E, na verdade, nós trabalhamos para que fosse dessa forma, até por uma questão de conveniência nas nossas batalhas em relação à acupuntura não médica. E, nesse aspecto, eles estão usando contra os nossos interesses, né? Bom, e outra coisa, a infiltração de ponto gatilho e o agulhamento seco não estão no capítulo cirúrgico, mas eles fazem de conta que estão e usam o mesmo critério na hora de remunerar. Porque esses dois procedimentos estão, na verdade, no capítulo de fisiatria. Mas eles entendem que tudo é procedimento cirúrgico, então, consequentemente, devem sofrer essa interpretação do redutor de 30%. Próximo, por favor. Bom, aí, então, nós conseguimos, através desse trabalho, principalmente o Augusto e o Hildebrando, nós conseguimos acordar que, na próxima edição da CBHPM, nós vamos colocar algumas observações que vão deixar bem claro como que deve ser o procedimento. Primeiro, que a acupuntura tem que ser coberta, a eletroestimulação e a infiltração do ponto gatilho tem que ser coberta para o acupunturiatra, e também a forma de interpretar essa questão que nós estávamos usando do redutor. Aí vai constar na CBHPM. A acupuntura por seção é um dos procedimentos realizados pela acupunturiatria. O médico acupunturiatra está apto a realizar também o procedimento de estimulação elétrica transcutânea, o qual faz parte do seu treinamento especializado. Este procedimento é frequentemente realizado em associação com a acupuntura por seção, em razão da ação cinética e potencialização recíproca de efeitos que tal associação proporciona, e, neste caso, a remuneração dos referidos procedimentos deverá ocorrer em separado, respeitando-se os respectivos portes. Nesse caso, a associação deve estar de acordo com as indicações terapêuticas previstas. Próximo. E a observação 2. O médico acupunturiatra está apto a realizar também o procedimento de infiltração de ponto gatilho ou agulhamento seco por músculo, o qual faz parte de sua formação especializada. Entretanto, em razão da similaridade de alguns dos mecanismos de ação da acupuntura e do referido procedimento, quando ambos são realizados em associação, recomenda-se a infiltração ou agulhamento seco de até 2 músculos por atendimento, pela possibilidade de desativação de pontos gatilhos secundários por meio da acupuntura. Em havendo infiltração de fármaco, recomenda-se a realização, quando necessário, de até 3 infiltrações em um mesmo músculo no período de 6 meses. A remuneração do referido procedimento em associação com a acupuntura por seção deverá ocorrer em separado, respeitando-se os respectivos portes e sem a aplicação de vias de acesso, por não se tratar de procedimento de natureza cirúrgica, como estabelecem as instruções gerais da CBHPM. A associação do referido procedimento com a acupuntura por seção deverá estar de acordo com as indicações terapêuticas previstas. Então, isso aí vai ser publicado dentro da CBHPM, e, com isso aí, nós acreditamos que vamos tirar totalmente os argumentos das operadoras de que esse procedimento não pode ser realizado pelo médico acupunturiatra. E isso aí foi muito difícil conseguir esse texto, que nós negociávamos como que deveria ser, aí, quando saía a ata, o texto estava modificado de forma a deixar não muito claro essa questão. Então, nós fizemos questão de deixar bem claro
dessa forma que está aqui, porque aí não vai haver espaço para interpretações. Pelo menos nós acreditamos que não. Porque a criatividade das operadoras é uma coisa fantástica, quando se trata do interesse deles. Próximo, por favor. Aí nós vamos entrar na última questão, que tem sido também um trabalho difícil e que tem suscitado várias consultas de colegas ao CMBA, que seria algumas dificuldades que os colegas enfrentam junto às auditorias. Pelo fato de nós termos uma especialidade relativamente nova, e não totalmente aceita por muitos colegas que ainda não entendem que a acupuntura deixou de ser uma prática esotérica e hoje é uma prática científica, eles continuam criando uma série de dificuldades. Em alguns casos, chegam a negar a autorização do procedimento e solicitar que o colega apresente um relatório com embasamento científico para essa solicitação. Isso aí nós já enfrentamos em Goiânia, já enfrentamos em várias Unimedes, principalmente, e em várias outras operadoras, e nós resolvemos essa situação simplesmente enquadrando o auditor dentro das regras da própria auditoria que o CFM estabeleceu, fez uma resolução onde estabelece as regras de atuação das auditorias médicas, e lá deixa bem claro que não é papel do auditor questionar a cientificidade de qualquer procedimento ou de qualquer especialidade, não está no direito dele fazer isso, porque a partir do momento que a nossa especialidade foi reconhecida pelo CFM, foi reconhecida pela AMB, não cabe a um auditor qualquer ficar questionando isso. E existem resoluções específicas dos CRMs e do CFM nesse aspecto. Então, às vezes nós tivemos que enfrentar essa situação, ao invés de estarmos apresentando o relatório solicitado, nós apresentávamos o parecer do CFM ou do CRM, e com isso aí o auditor não ia, lógico, tocar para frente essa reivindicação. Só que muitos colegas não têm essas informações e ficam, às vezes, em situação difícil, porque eles não sabem como lidar com esse tipo de exigência. Aí, então, nós orientamos que entre em contato com o colégio, no caso, com a diretoria de defesa profissional. O Augusto tem feito um excelente trabalho de orientação, nós temos documentos específicos que nós podemos enviar aos colegas que estão enfrentando essa dificuldade, e, através desse documento, geralmente, os auditores, ou mesmo as operadoras, têm cedido e têm deixado de fazer essas exigências. Próximo, por favor. Então, olha aqui. Os procedimentos por nós utilizados fazem parte do rol de cobertura obrigatória da ANS. Cabe, portanto, ao próprio acupunturiatra definir quais procedimentos devem ser empregados, bem como o número de sessões necessárias para o tratamento de cada paciente. A não observância desse preceito por parte de um auditor tanto dá margem a denúncias na ANS pelo paciente lesado, como ao CRM pelo perito, cujo trabalho está sendo cerceado. Isso aí é uma coisa que, infelizmente, na ANS, nós, enquanto médicos, não podemos denunciar, mas nós podemos orientar os nossos pacientes a fazerem as denúncias. E isso aí é uma coisa que as operadoras levam muito a sério, porque cada vez que eles desobedecem a uma dessas diretrizes da ANS, eles são multados, e são multas pesadas. Como eu disse anteriormente, nós elaboramos um parecer em nome do CMBA, no qual deverá estar disponível para consultas e para download brevemente no nosso site. Então, essas questões vão ser todas colocadas no site, para quando você tiver alguma dúvida, você pode estar documentado para poder atuar nas situações. Próximo, por favor. E outra coisa interessante, que seria que, atualmente, toda vez que um procedimento é negado, nós temos
o usuário tem o direito de receber essa negativa por escrito. É obrigatório que, cada vez que um auditor negue um procedimento, ele vai ter que negar por escrito. Aí nós temos que orientar os usuários, os nossos pacientes, a entrar em contato com a operadora e solicitar por telefone que seja mandado para ele por escrito, por e-mail ou por carta, a negativa e o motivo da negativa. E com esse documento em mão, o usuário pode acionar a operadora e, com isso, ser autorizado. Geralmente, na nossa prática, ao fazer essa solicitação, instantaneamente o procedimento é autorizado, porque as multas são muito altas. Que o não cumprimento dessa normativa implica em multas progressivas a partir de R$30 mil, e caso a negativa seja infundada, as multas aplicadas à operadora pela ANS poderão ser de até R$100 mil. Então, eles não brincam com isso. Quando eles fazem uma negativa, eles dão um tijolzinho sem braço, fazem só por telefone, mas aí, em função dessa prática, a ANS estabeleceu, então, essa regra que obriga as operadoras a apresentar a negativa por escrito. Nas Unimedes, nós temos um problema. Quando acontece isso, eles autorizam e depois glosam do médico. Ou seja, eles tiram o paciente da jogada, que é o paciente que tem um poder junto à ANS, depois joga lá para o cooperado brigar com a cooperativa, que aí é uma briga um pouco mais complicada, que a única solução que existe é judicial. Porque, muitas vezes, o médico tem medo de enfrentar a operadora. No caso das Unimedes, esse medo é infundado porque você não é um simples credenciado, você é um cooperado. E se você entrar na justiça, eles não vão poder te descooperar, porque uma decisão de retirar um cooperado, ela passa por um processo administrativo, uma auditoria pesada, e depois só é concluída numa Assembleia Geral. Então, não é simples assim. E se você está com seu direito, está no seu direito, eles não vão conseguir te tirar. Então, você tem toda a segurança para um caso de necessidade, você está acessando a justiça para conseguir o seu direito. Só para encerrar essa parte, né, cabe ressaltar que os procedimentos mencionados são todos de cobertura obrigatória, podendo ser realizados no mesmo dia, devendo ser remunerados em separado. Só para reforçar essa questão de que, às vezes, existe uma interpretação de que, quando nós fazemos procedimentos juntos, eles têm que sofrer um redutor. Próximo. Bom, isso aí seria aquilo que nós teríamos para apresentar para vocês. Posteriormente, nós vamos estar abertos para as questões, para as perguntas, né? E esperamos realmente poder ter contribuído de alguma forma para informá-los sobre o andamento dos nossos trabalhos no âmbito da Comissão de Defesa Profissional do CMBA. Obrigado, e nós ficamos à disposição.